Vamos ler então Lucas capítulo 10, versos 25 a 37. Diz assim a minha versão bíblica, estou lendo na versão NVI, nova versão internacional. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o vinho e o óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Repete comigo assim: vá e faça o mesmo. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em cuja presença estamos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é o autor desta palavra, como nós celebramos nessa noite o dia da Tua Palavra, o dia da Bíblia, o Senhor é o autor desse texto, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua Palavra e aplicarmos, ó Deus, as nossas vidas, para gerar transformação, gerar salvação, gerar, ó Deus, a cada dia nas nossas vidas mais semelhança da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, estamos falando sobre servos. O cristão, por natureza, ele é o servo. Deve ser um servo, assim como Jesus o foi. E eu quero aplicar, na realidade, essa palavra de hoje nesse contexto do serviço, né? Como os servos cristãos agem, ou como servos agem. O capítulo 10 de Lucas nos ensina pelo menos 3 coisas, né? Primeiro, o capítulo 10 de Lucas vai falar que nós somos embaixadores ou representantes de Deus na face da terra. Isso está do verso 1 até o verso 24, é a primeira divisão do capítulo 10. Depois, nós aprendemos justamente nesta porção, ou neste parágrafo do capítulo 10, que nós devemos ser pessoas disponíveis para servir e para demonstrar misericórdia, piedade, compaixão, amor para com os outros. A terceira parte do capítulo 10 diz que nós devemos ser adoradores a Deus na dedicação principalmente à sua palavra e à comunhão com a igreja.
Esse é o contexto do capítulo 10 de Lucas. O evangelista está nos ensinando a respeito dessas coisas, recobrando os ensinos de Jesus para nos ensinar a respeito dessas coisas. Mas nessa porção do texto de Lucas que nós lemos, dos versos 25 ao verso 37, nós vemos a chamada parábola do bom samaritano. Nós chamamos de parábola porque Lucas é o livro das parábolas, mas é interessante que Jesus, quando ele conta uma parábola, normalmente o autor diz assim, e contou-lhes uma parábola, né? A parábola era um recurso pedagógico utilizado naquela época para fazer ilustrações, usar uma história figurativa para transmitir algum ensino. Mas especificamente essa história, o autor não fala que é uma parábola. Então, o primeiro detalhe, provavelmente esse relato seja um relato real, né? Um acontecimento real e não um acontecimento figurativo, né? Apenas para instruir. Jesus provavelmente estava falando de um fato real que aconteceu naqueles dias. E a história narrada por Jesus diz que um homem foi ferido por assaltantes. Este homem fica à beira do caminho, machucado, necessitando de ajuda. E nesse acontecimento passam por este homem 3 outros homens, ou 3 pessoas. O primeiro deles, um sacerdote, né? e o segundo, um levita, que quando vem aquele homem ferido, esses 2 homens viajantes que estavam passando por aquela estrada, ao ver a pessoa necessitada, eles passam de largo ou desviam-se da pessoa ferida e continuam o seu caminho e não o socorrem. E então passa um terceiro homem, né, samaritano. Por que samaritano? Porque era um homem de Samaria, né, era um homem da descendência da cidade, da região de Samaria. E esse homem então passa, e quando vê aquele homem machucado, esse samaritano para e passa a socorrer e cuidar dos ferimentos daquela pessoa ferida. Nesta história, o sacerdote e o levita representam, né, podemos pensar alguns ensinamentos, o sacrifício e a lei. O sacerdote, que do Antigo Testamento, da prática velho testamentária, era responsável por oferecer sacrifício, e o levita, que era responsável por cuidar da lei, né, dos mandamentos do Senhor, né, isso na casa do Senhor. Eles representam o sacrifício e a lei, que assim como nós olhando para o Velho Testamento, vemos que isso foi insuficiente para salvar o homem. Aqui também, nós aplicando este ensino, vemos que o sacerdote e o levita não cuidaram, né, daquele homem ferido, né, como que cumprindo essa insuficiência, ou representando a insuficiência da lei, né, e do sacrifício para salvar o homem. Mas vem ali o terceiro homem, que é o samaritano, que representa Jesus, né, que para socorrer e acudir aquele homem. Então, aplicando, né, este ensinamento, nós podemos entender que só Jesus, né, pode salvar o abatido, só Jesus pode salvar o ferido, né, seja o ferido e principalmente, essencialmente, o ferido de alma, né, por causa do seu pecado, por causa da sua falha, mas também o ferido fisicamente, se for o caso de uma enfermidade, de um ferimento físico. Então, aprendemos que Jesus, como servo, né, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, não mede a grandeza, né, de seus discípulos em termos do serviço que eles prestam, ou da sua condição social, ou da sua posição social. Mas Jesus, na realidade, ou Deus, vai medir a grandeza do seu servo, dos seus discípulos, né, pela quantidade de pessoas que nós servimos, e não melhor dizendo,
pela quantidade, pelo atendimento, pela qualidade do serviço que nós prestamos e não pela quantidade de pessoas que nós servimos ou lideramos. Porque às vezes nós estamos preocupados em ter um grande número de pessoas que nos servem, né? Que nós lideramos, em vez de estar dedicados a servir a essas pessoas. Jesus fez justamente o contrário, né? Ele veio não liderar pessoas ou arrebanhar para si um grande número de seguidores, mas ele nos ensina, e nós já aprendemos isso, que ele veio na realidade servir as pessoas, e que por servir as pessoas, ele influenciou essas pessoas a o quê? A o seguirem, e a copiarem, a replicar o seu modelo de vida. Então, Deus na realidade vai medir a grandeza dos seus discípulos, o Senhor vai medir a grandeza das nossas vidas, né, em função do nosso serviço e não da nossa capacidade de liderar ou de agregar um grande número de pessoas, mas em função daquilo que nós fazemos pelas pessoas, como este samaritano que passou por aquele necessitado e parou para poder atendê-lo. Então, olhando para o bom samaritano, né, nesse parágrafo de Lucas 10, o que nós podemos aprender sobre a atitude de um servo? O que nós podemos aprender sobre o modo ou modus operandis, né, ou modos de operação, ou como um servo age diante de uma necessidade ou diante de uma situação como essa? Em primeiro lugar, os servos estão sempre dispostos a servir. Os servos estão sempre dispostos a servir, né? Parece ser redundante isso, né? Mas nem sempre aqueles que se dizem servos estão dispostos a servir. Certamente, esses 3 homens que passaram por aquele homem ferido, por aquele homem que foi assaltado, eles estavam em viagem de Jerusalém para Jericó, diz o texto bíblico, Jesus contando essa história, e certamente eles tinham seus compromissos em Jericó. Nós não sabemos que hora que foi, pode ter sido no final do dia, no meio do dia, no início do dia, mas certamente eles tinham algum compromisso em Jericó. Talvez alguns estivessem retornando para suas casas em Jericó, ou alguns estivessem indo fazer negócios em Jericó, atender algumas situações. 2 deles viram um homem ferido e não pararam para ajudá-lo, mas o samaritano, vendo o estado, a necessidade e o estado do homem que estava à beira do caminho ferido, disposto a servir, né? Ele estava disposto a servir, interrompeu a sua agenda para o quê? Assistir o necessitado, ou assistenciar o necessitado. E aí, cabe-nos uma pergunta: quantos de nós estamos dispostos a interromper a nossa agenda para servir alguém que está necessitando de uma ajuda, de um serviço? Os servos cristãos são assim. Independente das circunstâncias, eles procuram estar sempre disponíveis para quê? Para servir. Até mesmo procuram programar as suas agendas semanais, diárias ou anual, de forma que haja o quê? Disponibilidade para servir. Imediatamente quando são chamados, ou para atividades que são planejadas. Mas aquele que é servo, segundo o coração de Jesus, ele vai estar sempre disposto o quê? A servir. E aí ele vai pensar na programação da sua vida que ele precisa ter algumas horas para servir. Quando nós vamos fazer um processo seletivo para alguns cursos de pós-graduação, normalmente nas universidades mais exigentes, uma das perguntas que tem lá no questionário de seleção é:
quantas horas semanais do teu tempo você tem para estudar? E aí você declara lá, eu tenho 10 horas por semana, que daria mais ou menos 2 horas por dia de segunda a sexta, ou eu tenho 8 horas, eu tenho 15 horas. Vejam que quem está fazendo aquela pergunta tem a intenção de conhecer se você realmente está comprometido em se dedicar o suficiente para alcançar um êxito naquele concurso ou naquele curso de pós-graduação. Esta é a intenção daquela pergunta, de saber se o candidato tem disponibilidade para aplicar tempo necessário e exigido para poder concluir o curso. E o cristão que está disposto a servir, quando ele vai fazer a sua agenda mensal ou a sua agenda anual, ele pensa assim, não, eu preciso me dedicar à igreja 2 vezes por semana, 4 horas por semana, 6 horas por semana. Não, eu sei que todo ano eu tenho no mês da Páscoa uma conferência de Páscoa que exige uma maior dedicação. Ou eu sei que todo mês de outubro, novembro tem o dia do voluntariado e lá nós vamos precisar dedicar, eu vou precisar dedicar um tempo da minha vida, um tempo do meu dia, da minha atividade profissional para fazer um serviço ou prestar um serviço aos meus irmãos, ou à sociedade da onde a igreja está inserida. O fato é que quando nós estamos dispostos para servir, nós nos programamos para isso. Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4, ele fala que o soldado que se alista para a batalha, ele deve estar sempre pronto para cumprir o quê? O seu dever. Paulo diz o seguinte, olha, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aquele que vai no exército e se alista para servir as forças armadas brasileiras, seja a marinha, o exército, a aeronáutica, ele está dizendo assim, eu estou disposto o quê? A servir as ações militares do meu país, a guardar o meu país, a fazer parte dessas forças armadas. E quando ele for chamado, ele tem que estar pronto para o quê? Para servir naquela função. Então, se Cristo nos chamou, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor espera que nós nos preparemos, estejamos com a nossa vida organizada para quê? Para servir, porque vão surgir circunstâncias como a circunstância que aconteceu na vida deste homem samaritano, inesperado. A programação dele era sair de Jerusalém para Jericó, talvez para fazer algum negócio, retornando para sua casa, mas ao andar pelo caminho ele encontrou aquele homem necessitado. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então você não é um servo de verdade, porque o servo cristão, ele está sempre disposto a servir. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente, mesmo quando atrapalha a minha agenda, mesmo quando entra uma situação inusitada, inesperada e interrompe o meu compromisso. Foi isso que o samaritano fez. Mesmo sendo trabalhoso e dificultoso cuidar daquele homem ferido, quase morrendo, o texto bíblico diz isso, Jesus diz isso, ele estava quase à morte, ele parou a sua viagem para servi-lo. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido? Isso me leva a pensar sobre isso, Essa disposição a servir precisa nos levar a refletir sobre isso. Será que eu vou ficar ressentido com Deus se Ele mudar o curso da minha viagem? Eu estou saindo de Jerusalém para Jericó. Na condição de servo, você não pode escolher o lugar e o momento para servir. Simplesmente você precisa estar o quê? Disposto para servir. Foi isso que aquele homem fez. Ser servo significa desistir do seu direito de controlar a sua própria agenda e permitir que Deus interrompa a sua agenda sempre que Ele precisar. Deus pode interromper a sua agenda
Deus pode intervir no seu dia sem que você fique ressentido. Os servos veem as interrupções, como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os servos não veem as interrupções como um peso, como algo ruim, mas eles enxergam as interrupções do dia como providência de Deus para que ele possa crescer nesta característica dele de poder o quê? Servir as pessoas e ser útil na vida das pessoas. Será que nós estamos sempre dispostos para servir? Em segundo lugar, queridos, ao olhar para a atitude desse samaritano e fazendo essa reflexão como os servos agem, nós vemos que os servos fazem o que podem com o que têm o quê? A mão. Muitas pessoas vão argumentar que não trabalham na igreja, que não servem ao próximo, que não assistenciam as outras pessoas porque não têm o quê? Recursos, porque não tem capacidade, porque não tem faculdade, porque eu não fiz um treinamento, porque eu não passei por um seminário. Mas, queridos, nós precisamos servir com aquilo que nós temos em nossas mãos, com aquilo que Deus nos deu. Este homem que passava pela estrada de Jerusalém, do verso 33 ao verso 35, diz que ele estava em viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade, aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou aquele homem sobre o próprio animal, levou aquele homem para uma hospedaria, para uma hotelaria, ficou com aquele homem de um dia para o outro, pagou a hospedaria, dando dinheiro mais do que suficiente. 2 denários representava lá, dinheiro de 2 meses de trabalho. Deu para o dono da hospedaria e falou assim: olha, cuida deste homem aí, ferido, e quando eu voltar, eu lhe pagarei se eu ainda te dever alguma coisa. Então, esses versos nos revelam a atitude daquele homem. Ele usou o recurso que ele tinha nas suas mãos para cuidar daquela pessoa. Faixa, vinho, o óleo, o animal, até mesmo o seu dinheiro, a hospedaria que estava ali próximo, era o que ele tinha nas mãos, era o que ele podia fazer por aquele homem ferido. Ele parou, usou o que ele tinha de recurso em suas mãos para poder assistir o homem ferido. É assim que o servo age. Ele não dá desculpas, ele não inventa, como nós dizemos, muletas, não deixa para a última hora, ele nem espera as circunstâncias melhores. O servo nunca diz um dia desses, ou quando for a hora certa. O servo simplesmente faz o que precisa ser feito com os recursos que ele tem nas mãos, com aquilo que ele tem em suas mãos para fazer, ele vai e serve. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, diz que se você ficar esperando as condições perfeitas, olhando para o vento, você nunca poderá o quê? Plantar. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Se você ficar esperando as condições perfeitas, aí eu me lembro, sempre que eu falo de condições perfeitas, eu me lembro quando eu estudava engenharia, que falava assim, os professores da área exata falavam assim, segundo as CNTPs, no ensino médio também, condições normais de temperatura e pressão, eu me lembro disso. Então, assim, se você ficar esperando as condições perfeitas, você nunca vai fazer. Porque você sempre vai falar assim, olha, eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho curso suficiente, eu não tenho capacidade suficiente, eu não tenho onde colocar essa pessoa, eu não tenho como acolher. Mas, queridos, Deus espera que na realidade a gente faça o que puder com o que nós temos, no lugar aonde nós estamos. Deus não vai colocar na sua vida ou permitir na sua vida uma situação que você pode assistir com aquilo que você tem naquele momento, com a sua condição, que você não seja capaz de suprir a necessidade daquela pessoa.
Deus colocou o samaritano na vida daquele homem porque o samaritano tinha os recursos suficientes para poder assistir aquele homem. Deus espera que a gente possa fazer desta maneira. No momento em que Ele quiser nos usar, que nós estejamos disponíveis com os recursos que Ele mesmo tem colocado nas nossas mãos. Um serviço, né, ainda que seja imperfeito, é sempre melhor do que qualquer das melhores intenções. Não adianta você ficar esperando dar uma boa aula de escola bíblica. Se prepare, né, com amor, com zelo, venha e dê a sua aula de escola bíblica. Não adianta você ficar esperando fazer um curso né, de multimídia, né, para poder operar a mídia da igreja. Ofereça o seu serviço, disponibilize. Se você tem alguma capacidade, algum conhecimento, comece a fazer, mesmo porque a gente aprende a fazer fazendo, né? E no fazer a gente estuda e aplica, vê o conceito e aplica, e nós vamos aperfeiçoando. Então Deus espera que a gente use aquilo que nós temos em mão para servir as pessoas. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bom o suficiente para servir. E por isso nós não lideramos um PG, por isso nós não oramos, por isso nós não vamos nos hospital orar pelo enfermo, porque fala assim, eu não sei orar pelo enfermo. Irmão, vai lá e ora pelo enfermo, como você sabe. A gente não vai no asilo orar ouvir os velhinhos que gostam tanto de falar, né? E hoje Elane foi fazer uma visita para uma senhora idosa, vizinha de minha mãe, né? E Elane chegou lá e falou assim, ela ainda tem necessidade, na realidade, de ser ouvida, né? E as pessoas idosas gostam de conversar. Então a gente não quer fazer uma visita no asilo, ouvir os velhinhos e orar com eles, dar um abraço nele, ouvi-los durante 20 minutos, meia hora, orar por eles, pela saúde deles. Porque a gente acha que não é capacitado, eu preciso fazer um curso de capelania, de idoso para poder ir lá fazer isso, eu preciso passar por uma faculdade, fazer um curso de sociologia. Não, irmãos, nós somos servos do Senhor Jesus. Jesus nos chamou para estar disponíveis para Ele, e Ele irá nos capacitar, o Espírito Santo dele vai nos dar condições para podermos fazer o que precisamos fazer. Não precisamos ficar esperando a capacidade. Alguns cristãos acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para a liderança ou para os capacitados, né? Ou para os formados na área. Precisa fazer o curso no seminário, precisa ser um diácono, um pastor, um presbítero, né, para poder fazer isso. Não, irmão, vai lá e faça, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e Jesus nos chamou para servir. E Ele te deu recursos para isso. Que recursos, pastor? O que você tem? Eu não sei o que você tem, mas o que você tem é o que Deus te deu para poder servir as pessoas. O que Deus colocou em tuas mãos é aquilo que Deus quer que você use para servir as pessoas. Então, use os seus dons, use os seus recursos para isso. Você já deve ter ouvido alguém dizer, se isso não pode ser feito com excelência, não faça. Tem essa cultura da excelência. Nas organizações, você precisa buscar ser excelente naquilo que você faz, senão você não pode nem fazer. Na Bíblia nós não vemos isso. Jesus nunca disse isso para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos, vão lá e o quê? Façam. Jesus orou com eles, expulsou demônios, andou com eles algum tempo, e depois falou assim para eles, está aqui uma sacolinha de pão e água, uma botija de água, saia na cidade e vai lá e anuncie o reino dos céus. Senhor, vai lá, rapaz, faz isso. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. E é isso que Ele espera que nós também façamos. Não precisamos fazer um curso para ser excelentes para servir. Na realidade, nós precisamos estar dispostos a servir e usar aquilo que nós temos para poder servir e servir. Deus não precisa de nada perfeito, irmãos. Até mesmo porque nós não vamos ser capazes de fazer alguma coisa perfeita, sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos, caídos. Só Deus é perfeito. Então Ele não espera que você faça a melhor oração pela pessoa enferma. Ele espera que simplesmente você vá lá e ore.
E se for do agrado dele, do coração dele, ele vai curar pessoas. Se for da vontade do Senhor, ele vai curar. Mas vai lá e ore. Ele não espera que você faça a melhor aula da escola bíblica, né, que vai ser premiada, que vai ganhar o prêmio, né, do ano na competição de aulas de escola bíblica. Não, vai lá, estude a palavra, busque uma literatura complementar, prepare a sua aula, seja para o adulto, seja para o adolescente, para o jovem, para a criança, e vá lá e fale. Simplesmente faça isso. A excelência pertence a Deus, a perfeição pertence a Deus. Você precisa simplesmente estar disposto e querer usar os recursos que você tem na sua mão disponível. E em terceiro lugar, queridos, eu queria dizer que os servos, né, além de estarem dispostos a servir, além de fazerem o que podem fazer com aquilo que eles têm em suas mãos, os servos fazem qualquer tarefa com dedicação. Olhando para o bom samaritano, nós vemos que o coração do bom samaritano estava naquilo que ele estava fazendo. E aí está o segredo de servir a Deus. É ter o coração naquilo que nós estamos fazendo. Ao servir um prato de comida, ao servir um copo de água, né? Ao servir, ao dar, né? Doar, ao servir uma manga ou uma sacola de manga que nós pegamos no nosso quintal para a pessoa que está coletando lixo na rua da nossa casa, que nós façamos isso com o quê? Com o coração, com dedicação. Dedicação aqui significa ter o coração naquilo que nós estamos fazendo. Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 23, quando ele está instruindo os servos acerca de algum trabalho com os seus senhores, ele fala o seguinte, que nós devemos fazer todas as coisas ou qualquer tarefa de todo o nosso coração como para o Senhor. Tudo que fizerem, o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Quando você vai assistir uma pessoa, orar por alguém, ofertar um prato de comida, limpar a casa de alguém, né? E no quintal de uma senhora idosa que mora sozinha e colher as frutas para ela, porque ela não consegue colher, quando você faz isso e deixa lá na casa dela a goiaba, a manga, né? Estou falando de coisas da nossa região. Quando você faz isso, que você faça com o seu coração como se você estivesse fazendo para Deus e não para o homem. Porque quando a gente faz as coisas para agradar a Deus, a gente dá significância naquilo que nós estamos fazendo. O tamanho da tarefa, queridos, é irrelevante. O servo pensa assim: a tarefa precisa ser feita, então eu vou fazer. Ele se dispõe a fazer. Precisa... igreja, caiu, está pingando água aqui, tem água aqui, eu vou lá e pego o pano para enxugar. Eu não fico esperando a relevância, ter uma tarefa importante ou relevante de destaque. Ele vê uma tarefa que precisa ser feita e vai lá e faz. É assim que o samaritano fez, foi assim que ele agiu, com dedicação. Ele viu uma pessoa caída, ferida, precisando de socorro. Ele foi lá e assistiu o homem. Para o servo cristão não existem tarefas mais ou menos importantes. Simplesmente existe o quê? Tarefa. Algo que precisa ser feito. Então eu vou lá e faço. Algo que precisa ser realizado na igreja. Eu vou lá procurar o pastor. Pastor, vou fazer isso. Pastor, posso fazer isso? O senhor me autoriza? Converso com a liderança da igreja. Eu vi que tem isso para ser feito. Vou lá e faço. Porque existem só tarefas, não existem tarefas grandes, pequenas, importantes ou não. Às vezes a gente deixa de servir porque pensamos essa tarefa para o outro fazer. Aquela questão também de deixar para o outro. No reino de Deus não é assim, queridos. Eu acredito que o samaritano pensou assim: vou deixar para o outro. O levita passou por aquele homem ferido, vou pensar para o outro. O samaritano passou lá e pensou assim:
esse cara precisa de ajuda, vou ajudar. Eu acho que se ele tivesse celular, WhatsApp naqueles dias, ele certamente pegaria, ligaria para Jericó, compromisso que ele tinha lá, falou assim, vou atrasar porque eu estou socorrendo alguém aqui. Provavelmente ele teve um grande problema com a sua agenda, não tinha essa comunicação, mas ele parou para fazer o que precisava ser feito, na hora que ele encontrou a oportunidade de servir, ou a necessidade de servir. Realizando, queridos, essas pequenas tarefas, né, que os serviços simples, os serviços humildes, é neste momento que o nosso caráter é forjado por Deus. Deus vai usar essas situações para forjar o nosso caráter, para que a gente possa crescer à semelhança de Cristo, para que a gente possa crescer à semelhança do Senhor. Ouvimos na mensagem domingo passado que Jesus parou para quê? Quem se lembra? Domingo passado, João 13, Jesus parou para quê? Para lavar os pés dos seus discípulos. E aí? Já parou para pensar nisso? Lavar os pés dos discípulos. Jesus parou o seu tempo, o Filho de Deus, o próprio Deus, que deixou o esplendor da sua glória, que se encarnou. Ele não veio para estar assentado no trono, no palácio, mas ele parou a sua vida para quê? Para lavar os pés dos seus discípulos. Isso era humilhante ou não naquela época? Lógico que era. Aprendemos que essa atividade era uma atividade para os serviçais. Mas Jesus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, parou para fazer aquela tarefa. E aí nós nos julgamos às vezes importantes demais para pegar um café e servir para o irmão. Pegar um pano de chão e enxugar a frente da igreja. Nós nos achamos importantes demais para isso. Jesus, querido, se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar. Uma delas foi o quê? Lavar os pés. Outra foi o quê? Estar com as crianças. Colocou a criança no seu colo, né? Provavelmente os adultos daquela época enxotavam as crianças de perto de si, mas Jesus quis estar com elas. Preparou a refeição para os seus discípulos. Jesus queria estar com o quê? Com os leprosos. Enquanto existia a vila dos leprosos, isolando aquelas pessoas, Jesus ia para aquele lugar para estar com eles, porque Jesus se especializou, era especialista em tarefas simples e humildes. Será que ele queria nos ensinar alguma coisa com isso? Será que isso não deve mexer com as nossas vidas? Não foi apesar da grandeza de Jesus que ele fez essas coisas, mas por causa da grandeza dela. E ele espera que a gente siga o seu exemplo. João 13:15, reprisando o que nós ouvimos domingo passado, Jesus disse: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Pequenas tarefas realizadas muitas vezes demonstram um grande coração, queridos. Você pode pensar que não, mas as coisas pequenas revelam o seu coração. Paulo, em Atos capítulo 28, depois de passar por um naufrágio, diz o texto bíblico que Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a ele a sua mão. Mas o que eu quero destacar ali é a primeira parte desse versículo. Paulo, né, e uma tripulação que estava no navio sofreram um naufrágio, e eles conseguiram chegar até a praia e estavam com frio. Diz o texto do capítulo 28 que eles fizeram uma fogueira para quê? Para se aquecer. E Paulo foi o quê? Servir as pessoas, apesar de estar com frio, de ter nadado, de ter fugido, né, da morte no naufrágio. Ele chegou lá e foi cortar madeira, colocar madeira na fogueira para aquecer a todos, a ele e aos outros.
E aí a víbora lhe pegou, a mão não é o foco, mas ele serviu mesmo exausto e cansado. Como nós também vimos que Jesus lavou os pés dos seus discípulos ali mesmo exausto e cansado, sabendo de uma grande aflição que ele sofreria, mas ele decidiu o quê? Servir. Então, queridos, nós precisamos fazer as coisas com o nosso coração aplicado àquilo que nós estamos fazendo, porque quando nós fazemos isso, Deus contempla as nossas vidas, contempla a nossa atitude de serviço, o nosso serviço. Quando tocamos na igreja, deve ser como para o Senhor. Quando pregamos na igreja, deve ser como para o Senhor. Quando limpamos a igreja, deve ser como para o Senhor. Quando construímos a igreja, deve ser como para o Senhor. Quando fazemos qualquer outra tarefa, deve ser como para o Senhor. E não somente na igreja. De novo, o samaritano não estava no culto. O samaritano estava o quê? Numa viagem comum, no dia a dia dele. E naquele dia a dia dele surgiu uma necessidade de socorrer alguém. Ele foi lá e fez. Concluindo, queridos, e aí eu quero pedir para o Ministério de Louvor já se posicionar aqui. Quer estejamos na igreja, na estrada, em nosso local de trabalho, na escola, nosso maior privilégio e alegria é e deve ser o quê? Fazer a vontade de Deus servindo o próximo. Nessa disputa aqui do perito da lei, querendo na realidade pressionar Jesus sobre os ensinos de Jesus, Jesus o ensinou que a vontade soberana de Deus, né? E aí reprisando o ensino do Velho Testamento, é que a gente não fique somente no quê? No sacrifício e na lei, mas que a gente cumpra o quê? A vontade de Deus, adorando com o nosso serviço. Servir é adorar a Deus. Toda vez que eu falo e penso em serviço, eu já citei isso várias vezes, quero reeditar isso, né, de alguém que serviu a minha vida e a minha família, uma tia, né, por consideração, serva do Senhor, membro da Igreja Presbiteriana Barra Funda, em São Paulo, né, acho que era Água Branca, né? Água Branca, não era Barra Funda, Água Branca em São Paulo, que recebeu a mim e minha família quando eu precisei fazer uma cirurgia em São Paulo. E aquela mulher, não, como diz minha mãe, ela não deixava nem, a minha mãe nem me carregava, a minha tia me carregava para cima e para baixo de gesso, servindo. A mulher interrompeu a vida dela durante 3 meses para poder servir, né? Para nos servir. Então Deus deixou esse ministério para nós, e Deus costuma nos testar pedindo que a gente possa servi-lo em área que às vezes também não somos formados ou preparados. O homem caído na vala à beira da estrada espera o seu auxílio, e não que você diga: eu não tenho o dom de misericórdia ou da assistência. O cara que está lá para morrer, ele não quer saber se você tem dom, se você fez curso de sociologia, enfermagem, teologia, se você é um engenheiro, um pedreiro, um advogado, um analista de sistema. A pessoa que está lá, caída à beira da vala, ela precisa de quê? De assistência, alguém que socorra, que o socorra. No reino de Deus, precisamos de um coração de servos para agir como tal. O samaritano, Jesus, tem um coração de servo, teve um coração de servo. Jesus certa vez disse o seguinte, Mateus 7,16: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Ou Jesus estava dizendo, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, se nós servimos, independente do que nós temos, do nosso tempo, e servimos com dedicação, nós seremos vistos por Deus. É servindo que revelemos como nós agimos, e isso revela quem você é. Jesus, depois de discutir com esse perito da lei, ele falou assim: agora, camarada, vai lá e faça o quê? O mesmo.
verso 37. John Wesley, pastor britânico, tinha por lema: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a toda hora que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Coloque-se em pé, querido. E aí eu queria te dizer, enquanto você tem vida, sirva. Não espera ser servido. Jesus te deu vida para servir. Servindo, você ganhará a vida. Servindo a vida de Deus estará em você. Sirva. Tenha um coração de servo. Jesus disse para aquele perito da lei: agora, meu amigo, vá e faça o mesmo.